Hey, hey, hey! Estamos chegando ao finalzinho, minha gente. Estão preparados aí? Olha, página 177. Estamos aqui lendo O Verdadeiro Self. Tá vendo aqui? Olha, faltam poucos. Eu acho que a gente consegue em 2 vídeos aí. Vou ler bastante hoje para no próximo vídeo ficar pouca leitura e um wrap-up aí para a gente falar sobre o que a gente aprendeu nesse livrinho lindo e maravilhoso aqui. Vamos lá. Vocês têm filhos? Então sabe que nenhum deles veio ao mundo como uma tábula rasa, como uma folha em branco. Cada qual nasceu com uma personalidade única, distinta, uma identidade tão sólida que nada poderá modificar. Cada criança é o que é. Mesmo gêmeos idênticos, feitos do mesmo material genético, são radicalmente diferentes desde o primeiro minuto e sempre serão. Pessoalmente, estou com Wordsworth. Sei lá o que é isso. Nosso nascimento é apenas sono e esquecimento. A alma que nasce conosco, estrela da nossa vida, foi gerada em outro lugar que não aqui e vem de longe. Não nascemos um completo esquecimento e nem em total nudez, e sim arrastando atrás de nós nuvens de glória provindas de Deus, que é o nosso lar. Em suma, nenhum de nós nasce como massa genérica passiva, esperando que o mundo a modele. Ao contrário, quando surgimos, já somos possuidores de uma alma altamente refinada e individualizada. Eis outra maneira de refletir sobre isso. Não nascemos com escolhas ilimitadas. Não podemos ser tudo o que queremos. Viemos nesse mundo com um destino específico pessoal. Temos uma tarefa a cumprir, uma vocação a seguir e um eu a vir ser. Somos o que somos desde o berço e não podemos fugir disso. Nossa missão nesta vida não é nos transformarmos num ideal imaginário, mas descobrir quem já somos e tornamos-nos o que temos de ser. Se você nasceu para pintar, sua missão é se tornar um pintor. Se você nasceu para gerar e criar filhos, sua missão é tornar-se mãe. Se você nasceu para combater a ignorância e a injustiça do mundo, a sua missão é pôr a mãos à obra e realizá-la. Vocês acham isso? Acham que há uma coisa pré-determinada e por mais que tenhamos um livre-arbítrio pequeno, o nosso caminho já está de A a B. Independente se no caminho você vai ver o A linha, o B linha, e vai tomar, não uma linha reta de A a B, mas vai fazer uma coisa tortuosa. Às vezes vai para um outro caminho, volta, mas no fim você vai chegar a B. Porque é isso que você veio fazer aqui. O que vocês acham disso, desse pré-determinismo? Né? Eu pensando agora por alto, eu acho que viemos sim pré-determinados a alguma coisa, cada um a sua, né? E aqui ele falou de pintura, quer dizer, o meu mote aqui, minha paixão pela arte, né? Começa pela pintura, vai pela escrita, vai em outros tipos de arte, mas está sempre lá. Eu acho isso, eu acho que temos um pré-determinismo que nos dá uma predisposição maior, né? E aí tem gente que fala de dom e tudo, para alguma coisa. Então, o meu é a arte, é falar sobre arte também. E é isso que eu gosto, que eu quero. Mas às vezes estou sim, fazendo um A linha, um B linha, saindo dessa reta, né? Porque a gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente tem sentimentos assim que nos faz pegar um detour e de repente passar muito tempo nisso, né? Vocês sabem aqui, a gente falando, né, nesse livro, eu falei que eu trabalhei em mercado de petróleo, eu trabalhei em agência de publicidade, eu trabalhei em canal de televisão, uns ou outros ligados à arte, mas a maior parte, às vezes, não, né? E isso é interessante. Parece um detour, mas aí a gente pode chegar àquela coisa, mas você teve que passar por isso para você chegar aqui, né? Que é uma coisa que eu não sei se
temos que passar por isso, às vezes escolhemos passar por isso, né? Eu trabalhei 10 anos no mercado de petróleo. É bastante tempo para você trabalhar numa área que não é a sua predisposição, é muito diferente daquilo que você veio conquistar, realizar e ser referência no mundo, né? Mas às vezes a gente tem que tomar esse detour aí, né? E às vezes a vida nos deixa nesse detour muito tempo, muito tempo, 10 anos, muito tempo, né? E aí você fala, não, mas talvez a gente eu vim e eu precisei disso, para que minha cabeça estivesse num local perfeito para poder depois ser, né, o que eu gostaria de ser, o que eu quero ser, o que eu vim para ser. Mas às vezes não. Às vezes não precisava disso tudo. Às vezes eu estava muito insegura, mas não precisava dessa segurança. Às vezes eu estava com muito medo, mas não precisava desse medo. Né? Às vezes a gente mergulha em sentimentos que até às vezes a gente não entende e falta algo para nos chacoalhar. Falar, querida minha filha, a vida passa. Você está com 40 anos? Vamos lá, vamos correr, vamos lutar, porque senão, minha filha, aí que você não vai conquistar o que você veio para conquistar. E você vai ter muito tempo. Sabe o sentimento de que você começou a vida, né? Então você tá aqui, você começou a vida. E aí você tem que conquistar de A a B, né? E se você fizer essa curva ascendente aqui, presta atenção, muito íngreme, quer dizer, se você no início da sua vida identificar o que você veio fazer, fizer muito rápido, e você chega aqui, então eu vim para ser artista. Então eu tô aqui, nasci, identifiquei, e vim para ser artista. Aí começo a ser artista com 10 anos de idade. Imagina aquela atriz mirim ou pintora mirim. Só que aí eu vou ficar aqui em cima por muito tempo, até eu falecer. Eu vou ficar muito tempo curtindo, aproveitando, nadando aí de braçada nesse mundo de, meu Deus, de ser artista, já dentro do propósito, né? E aí eu tenho de 10 até os 90 anos, 80 anos, né? Imagina, de 10 até os 80 anos, eu tenho 70 anos de vida como artista. Mas aí não. Imagina que eu nasci. E aí eu tenho medo, eu tenho dúvida, me colocaram um trauma, eu tenho que viver disso, eu tenho que ganhar dinheiro com isso. E arte não dá dinheiro, e não sei o que não dá dinheiro. E você vai ser artista, e aí você começa as inseguranças. Chega a 20 anos, você tá lá com essas inseguranças. E aí você decide, vou fazer uma faculdade de administração ou de qualquer outra coisa, porque né, a arte, a música, né, a medicina até, nossa, não vou conseguir passar nesse coisa de medicina muito difícil, deixa eu fazer uma coisa mais fácil, deixa eu ir para, né, farmácia, deixa eu ir para, como é que fala? Enfermeira, enfermagem, não sei o quê, porque a medicina é muito difícil, eu vou demorar tanto para me formar e não sei o quê, e a pessoa começa, né, tô fazendo paralelos fora da arte, porque às vezes, né, acontece assim, e aí você fica... Aí 30 anos você tá lá e você tá começando na enfermagem, que não era nem aquilo que você queria fazer da vida, né? Você queria a medicina, você tava com muito medo. A enfermagem você conseguiu de primeira. E aí você começa a enfermar. E aí, de repente, num momento, você fala, não, é medicina, eu vou fazer medicina. Não, é arte. Eu vou largar isso, eu vou fazer arte, porque a arte que eu sempre quis, a música que eu sempre quis, o desenho que eu sempre quis, e sei lá o que aconteceu com essa bobeira até agora. E aí chega aqui com 30 anos de idade, e aí você, pum, aí você consegue ser artista, né? Só que aconteceu muito trauma, muita insegurança, você deixou a insegurança crescer, e aqui você vai chegar nesse platô que você poderia ter chegado aqui, e vai começar a ser artista. Só que já passou muita coisa. Você já é uma pessoa formada de traumas, de inseguranças, de questionamentos, de pessoas falando sobre você e te identificando de forma diferente. E aí, passou o tempo áureo, o tempo... Lembra quando a gente falou... Desculpa, estou gripada. Lembra quando a gente falou dos primeiros, né? Do poder do momento, que a gente falou dos grandes primeiros, né? O primeiro sexo, o primeiro trabalho, a primeira vez que tira a carteira, que entra na faculdade, que mora sozinho. Os primeiros são mais ou menos dos 15 aos 25 anos, são os grandes primeiros da nossa vida, né? Em que a gente começa a ter grandes experiências. E os seus primeiros já passaram, os seus primeiros frenesis, experiências já passaram. Você tem 30 anos, você já não tem primeiros.
Porque você já não conquista mais eles. Você já caiu na mesmice da vida, da rotina, de acreditar que você não é capaz, que a vida vai rolando e que você tem que aproveitar o sábado e domingo e odeia a segunda-feira. Você se tornou essa pessoa repleta de medo, repleta de insegurança. Você se tornou essa pessoa que, cara, que não tem mais brilho nos olhos. A vida tomou e trouxe névoas para frente de você e você se tornou referência. A mãe de alguém, o filho de alguém, a mulher de alguém, o marido de alguém e não alguém, né? E aí a vida passa, meu filho. Minha avó com 95 anos virou para mim e falou assim, nossa, passou tão rápido. E deve ter passado mesmo. E ela não estava mentindo. E ela falou. E eu pensei. Eu tinha 30 e pouquinhos anos. E eu pensei, nossa, se eu chegar a 95 anos com essa saúde mental. E pensar isso. Como é que eu faço para chegar a 95 anos e pensar que não foi tão rápido assim? Primeiro, viver o meu propósito. Se eu nasci para ser artista, eu tenho que ser artista. Se eu nasci para ser médico, eu tenho que ser médico. E quanto antes, melhor. E quanto antes eu subir esse platô e viver como médico, do que ficar 30, 40 anos esperando com medo. Medo de quê, minha filha? O final de todo mundo é o mesmo. E isso eu falo comigo, não estou falando com você não, eu falo comigo. Eu tive muito medo, a minha vida foi regrada por medo, insegurança, insegurança financeira, insegurança emocional, insegurança por muito tempo. Por muito tempo. O final de todo mundo é igual. É o pó. É o pó. E eu quero deixar algo que esteja além do pó. Né? Então é isso. Eu acredito que há um pré-determinismo, mas acredito que há uma escolha a se chegar lá e a não se chegar às vezes. Às vezes você morre sem ser pintor. Às vezes você morre sem ser artista, sem ser médico. Na esperança de um dia, no sonho de um dia talvez, e você nunca chega nesse dia talvez. Território versus hierarquia, né? No reino animal, os indivíduos se definem de duas maneiras, pela posição da hierarquia, uma galinha no galinheiro, o lobo na alcateia, e pela ligação com um território, uma base, um território de caça ou um gramado. É assim que os indivíduos, homens e animais, adquirem segurança psicológica. Saiba onde estão. O mundo faz sentido. Hierarquia da posição e hierarquia da ligação ao território. Das duas orientações, a hierárquica parece defeituosa. É o que vivenciamos automaticamente quando crianças. Juntamos-nos de um modo natural, em bandos, em grupos, sem pensar no caso. Sabemos quem está por cima e quem está por baixo. E conhecemos nosso lugar. Definimos-nos ao que parece instintivamente por uma posição no pátio da escola, na rua, no clube. Só mais tarde na vida, em geral, após severa educação na universidade e muitos tombos, começamos a explorar a alternativa territorial. Alguns conseguem salvar a própria vida assim. Orientação hierárquica. Algumas pessoas se definem hierarquicamente sem sequer saber o que estão fazendo. É difícil fugir disso. A escola, a publicidade, todas as características materialistas de nossa cultura nos impedem de nos definirmos conforme a opinião dos outros. Beba essa cerveja, aceite esse emprego, veja desta maneira e todos vão gostar de você. Mas o que é, de fato, a hierarquia? Hollywood é uma hierarquia, como Washington, como Wall Street, como as filhas da Revolução Americana. O colégio é uma hierarquia por excelência e funciona num ambiente tão restrito. A orientação hierárquica tem êxito. O líder de torcida conhece seu lugar. O nerd do clube de xadrez também. Cada qual encontrou o seu nicho. E o sistema funciona. Não há um problema na orientação hierárquica. Quando números ficam grandes demais, a coisa toda vem abaixo. O galinheiro só pode conter
determinada quantidade de galinhas. No interior, você consegue encontrar seu lugar. Vá para o centro da cidade, a coisa mudará. Já a capital do estado é o grande demais para admitir hierarquia, como o Google, como o estado mais populoso do país. O indivíduo, em meio a uma multidão como essas, sente-se esmagado, anônimo, desaparece em meio ao povo, fica perdido. Ao que parece, nós, seres humanos, fomos condicionados pela revolução para funcionar mais confortavelmente numa tribo que, digamos, 20 a 800 indivíduos. Talvez possamos chegar a alguns milhares ou até a 5 como é que é? Algarismos. Algarismos. Ele colocou algarismos. Mas, a certa altura, vem a saturação. O nosso cérebro não consegue registrar tantos rostos. Saímos por aí exibindo nossos status. Olha o meu carrão novo! Mas ninguém dá a mínima. Entramos na sociedade de massa. A hierarquia é muito grande. Não funciona mais. O artista e a hierarquia. Para o artista, definir-se hierarquicamente é fatal. Vejamos o porquê. Examinamos o que acontece em uma orientação hierárquica. O indivíduo que se define por seu lugar em determinada ordem faz o seguinte. 1. Ele compete com todos os outros da ordem, tentando se elevar à custa de quem está acima dele, defendendo-se de quem está abaixo. 2. Mede sua felicidade, seu sucesso, sua realização pelo lugar que ocupa na hierarquia, sentindo-se ótimo quando está por cima e péssimo quando está por baixo. 3. Trata seus semelhantes pelo lugar em que ocupa na hierarquia, sem levar em conta os outros fatores. 4. Tudo o que faz tem em vista o efeito que produzirá nos outros. Age para eles, veste-se para eles, fala para eles e pensa para eles. Artista, entretanto, não pode avaliar seu esforço e sua vocação pensando nos outros. Se você não acredita em mim, pergunte a Van Gogh, que produziu obra-prima atrás de obra-prima e nunca encontrou um comprador na vida. O artista tem de operar territorialmente e fazer o trabalho pelo trabalho. O esforço nas artes, por qualquer outro motivo que não o amor, é prostituição. Lembre-se do destino dos companheiros de Odisseu, que mataram as vacas do sol. Sua própria sensatez os desgraçou. Destruir pela carne o gado que é mais exaltado ao sol, razão pela qual seu Deus Sol escureceu o dia de sua volta. Na hierarquia, o artista olha para fora. Ao conhecer uma pessoa nova, pergunta-se: o que você pode fazer por mim? Em que vai me aperfeiçoar? Na hierarquia, o artista olha para cima e para baixo. Só não olha para onde deveria olhar, para dentro. Eu acho que essa questão da hierarquia, ela é muito assim, né? Essa questão da hierarquia é muito assim. Eu acho que ele falou assim, quando a gente está com muita gente, a gente também não se entende. Essa questão de status, que é definida pelo grupo pequeno, né, e ali ele colocou até 800 pessoas, é bem definida. Você sabe o seu lugar, seu espaço, o que você faz, a quem você responde, etc. Quando aquilo começa a tomar grandes proporções, quer dizer, grupos imensos, aí ele colocou Google, ele colocou cidade grande, capital, você tem que se redefinir nessa hierarquia. Agora, eu acho que uma grande pessoa é aquela que consegue se entender na hierarquia, se entender onde que ela está, mas que ela não olha para cima ou para baixo. Desculpa, gente. Ela não olha para cima ou para baixo. Ela consegue respeitar os lugares hierárquicos
se movimentar facilmente entre eles e ser o elo entre eles, de cima para baixo. Aí, uma grande pessoa que consegue ter um grande nível na hierarquia, mas ela consegue se posicionar, as pessoas conseguem vê-la como essa posição, mas facilmente ela anda por essa estrutura, né? Definição de hack. Desculpa, gente, tô gripada. Definição de hack. Aprendi com Robert McKee o que vem a seguir. Hack, diz ele, é um escritor que desvenda seu público. Quando começa a trabalhar, não se pergunta o que lhe vai no coração, mas o que o mercado está procurando. O hack é condescendente com o seu público, acha-se superior a quem o lê. Na realidade, é que tem muito medo dos leitores, ou melhor, tem muito medo de se mostrar autêntico aos olhos deles e escrever o que realmente sente, aquilo em que de fato acredita, aquilo que ele próprio acha interessante. Receia que seus livros não vendam, assim procura antecipar o que o mercado, a palavra de estudo, deseja e obedece-lhe. Em suma, hack escreve hierarquicamente. Escreve o que, a seu ver, vai agradar. E não pergunta o que eu mesmo quero escrever, o que eu acho ser importante. Mas ele pergunta o que as pessoas querem, como posso satisfazê-las. O hack lembra o político que examina as pesquisas antes de assumir a posição. É demagogo, puxa saco. Esse hack pode dar lucro aos espertos, considerando a situação da cultura estadunidense. Você talvez ganhasse milhões agindo assim, mas ainda que tivesse êxito, acabaria perdendo, pois venderia sua musa. A sua musa é você, sua melhor parte, aquela onde flui seu trabalho mais refinado e o único verdadeiro. Eu estava na pior como autor de roteiros quando surgiu a ideia de escrever The Legend of the Bagger Vance, mas me ocorreu como um livro, não como filme. Procurei o meu agente e lhe dei a má notícia. Nós dois sabíamos que um primeiro romance exige tempo e paga pouco. Pior ainda, um romance sobre golfe, mesmo que encontre um editor, é cada tacada longe do último buraco. Mas a musa me possuía. Eu precisava seguir em frente. Para meu espanto, o romance foi um sucesso de escrita e vendas, superando em muito tudo o que eu já havia escrito, e os seguintes tiveram a mesma sorte. Por quê? Talvez pelo seguinte: eu acreditava no que queria, não no que, a meu ver, iria funcionar. Fiz o que pensava ser interessante e deixei a acolhida a cargo dos deuses. O artista não pode fazer seu trabalho hierarquicamente, tem que fazê-lo territorialmente. Vamos parar aqui um pouco, que a gente já